Bons dias a todos, sejam bem-vindos de novo ao canal. Este vídeo é não só um vídeo de recomendação a um anime bem antigo, como uma análise sem grandes spoilers que estraguem o anime, porém, antes de iniciar, seria uma grande ajuda se deixassem like e subscrevessem ao canal. Muito obrigado. Há tanto para falar sobre Neon Genesis Evangelion, começarei pelos básicos então. EVA é um anime lançado entre 1995 e 1996, sendo um produto da Gainax e transmitido pela TV Tóquio na época, e hoje em dia também pode ser encontrado na Netflix, sendo composto por 26 episódios, um filme de seu nome End of Evangelion, no qual serve de conclusão para a série, tal como os novos filmes Rebuild of Evangelion, que são uma espécie de soft reboot do anime, os quais eu ainda não vi. De início, EVA parece um mecha comum envolvendo jovens usando robôs para combater aliens, mas na verdade se torna rapidamente em algo muito mais profundo e complexo que somente isso, pois o seu criador, Hideaki Anno, estava a fazer tratamento para a sua depressão durante a criação do anime, algo bem visível e um tema muito recorrente durante a duração do show. Os personagens de EVA possuem muitos defeitos que os tornam mais reais aos olhos da audiência, no sentido em que parecem pessoas reais e não apenas personagens de anime tentando salvando um mundo de aliens, que começa por ser a premissa da série, sinceramente, antes de começar a explorar melhor a natureza e o estado psicológico de cada personagem. No mundo de EVA, houve dois grandes impactos causados pela chegada de uns aliens denominados de anjos. O terceiro impacto supostamente significaria o fim do mundo. Para evitar que tal ocorresse, o pai do protagonista, Shinji Ikari, criou uns robôs chamados de EVA, os quais poderiam ser apenas pilotados por adolescentes a fim de combater os anjos. Este anime contém inúmeras referências bíblicas do início ao fim, tal como elabora muito bem os seus personagens, transmitindo cada um uma lição que devemos aprender com as suas falhas de personalidade, as quais todos possuem. Agora irei falar dos jovens pilotos dos EVAs, começando por Rei. Rei sofre de um forte complexo de identidade e falta desta, mal reagindo a certas coisas, parecendo mais um robô do que um ser humano. Aos poucos começa por demonstrar emoções como a sua preocupação por Shinji, por exemplo. Fora isso, ela é uma soldado disposta a sacrificar tudo com a finalidade de exterminar os anjos. Depois temos Asuka e os seus complexos de superioridade e abandono, que vêm da falta de sua mãe, que sofria de demência e deixou de estar presente para ela. Como tal, construiu um grande ego, se protegendo dos outros, tal como de suas próprias emoções, fazendo ela não aceitar Shinji e o que realmente sente por ele, pois ela se autocoloca em um alto pedestral fictício para esconder as suas falhas como ser humano. Por último temos Shinji e seu amigo Kaoru, o qual é extremamente leal a Shinji, mas não vou spoiler o seu personagem, pois ele contém grandes spoilers. Então, Shinji representa a depressão e o escapismo à realidade, sempre deitado ouvindo música quando não está combatendo o anjo ou a tentar deixar de o fazer, mas a sua necessidade de agradar o seu pai o impede sempre de desistir. Shinji faz de tudo a fim de obter a aprovação alheia, pois não possui qualquer tipo de amor próprio. Existem inúmeros outros personagens fascinantes nesta obra, mas sinceramente quero falar detalhadamente de mais dois, começando pelo pai de Shinji. Bem, se houver um vilão em EVA, para mim é o pai de Shinji, obcecado com o seu trabalho, pondo constantemente a vida de jovens adolescentes em perigo, tudo para o bem da companhia NERV, para a qual ele trabalha, e mais algumas coisas que eu não irei spoiler. Ele não demonstra muita empatia por Shinji, pelo contrário, demonstra sempre que para ele Shinji é substituível. Este homem vive para o seu trabalho e nada mais, nem o seu próprio filho faz parte de seus interesses pessoais, apenas profissionais. Depois temos a Misato, a diretora de operações especiais da NERV, a qual é responsável pelos miúdos, os quais vivem em seu apartamento. Possui uma forte ligação com Shinji, mas no fundo ela também possui traumas e medos, recorrendo também ao escapismo da realidade através de sexo e álcool. É bem normal ver ela a beber cerveja após cerveja, estando com o seu interesse amoroso. EVA retrata então falta de identidade, complexo de superioridade e abandono, depressão e desmotivação, obsessão e escapismo à realidade, tendo como mensagem principal que temos de nos aceitarmos a nós próprios, à nossa própria maneira, à nossa própria realidade, que temos sempre uma escolha e não somos obrigados a nada. Os últimos episódios da série servem como uma forte e efetiva sessão de terapia, passado no psicológico dos personagens, mas especialmente de Shinji. EVA é então um guia de como escapar a estes problemas humanos, aos quais qualquer um está exposto a obter. Sim, tem a ação, mas aqui as mensagens são mais importantes que a ação e a história em si é tão mindfuck que pode ser interpretada de diversas formas,
Se vires Eva, podes ter uma opinião sobre o final da série completamente diferente da minha, e isso faz parte da beleza deste grande anime. Eva não é um simples mecha, é um conjunto de lições de vida acompanhadas por muita ação e história, coberta de simbolismos poderosos, os quais nos fazem refletir sobre a nossa própria realidade e nossas escolhas, nossas vontades, medos e complexos. Mas é claro, eu não posso falar sobre Eva sem falar de sua brilhante banda sonora, e começo já por falar de sua excelente opening, Cruel Angel Thesis, uma opening energética que te fica nos ouvidos e na cabeça por muito tempo, porém, se leres a sua tradução encontrarás ainda mais simbolismo. Depois tem aquele belo ending. Eu raramente presto atenção aos endings de um anime, mas a versão alternativa de Fly Me to the Moon, originalmente do lendário Frank Sinatra, fez-me apaixonar. É uma música extremamente cativante, é difícil não gostar desta música. Infelizmente, ouvi dizer que a versão da Netflix a cortou, não possuindo esta qualidade do show. Resumindo, eu amo Eva, adoro animes profundos, os quais me fazem teorizar e analisar os seus valores morais. Este anime tem tudo isso e os gráficos são bem visíveis para um anime tão antigo. Recomendo muito para quem ainda não o viu, mas preparem-se para as reviravoltas e mindfucks que este anime complexo e detalhado tem para oferecer. Espero que tenham gostado deste vídeo. Há muito mais para falar sobre Eva, mas hoje ficamos por aqui, pois eu não quero entrar em território de spoilers para quem ainda não viu o anime. Contudo, talvez um dia faça uma análise mais profunda para quem já o viu. Até ao próximo vídeo, um grande abraço para todos vós, meus amigos e minhas amigas.